Meus irmãos, Lucas capítulo 22, versículo 7 e versículo 20, a palavra do Senhor diz: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar a Páscoa para que comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino do Senhor, ou de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, que traz sempre esclarecimento com respeito a assuntos para o nosso dia a dia, para que possamos aplicar em nossa vida espiritual, no nosso caminhar, na nossa jornada de fé. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos orienta sobre todos os assuntos necessários para a nossa vida. Assim que todos nessa noite possam também sair daqui edificados e abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queria estar sentados por gentileza. Meus queridos, olhando para esse texto, nós queremos falar nesta noite como participar da ceia do Senhor. Como participar da ceia do Senhor. Nós celebramos a Santa Ceia, a ceia do Senhor, todos os meses. Muitas vezes participamos, normalmente aqui na sede, 2 vezes ao mês. Mas nós não podemos, irmãos, nos acomodar a isso e deixar que esse momento passe como uma atividade comum, como uma atividade normal, como o culto de Santa Ceia, que seja algo normal que tem que acontecer no dia a dia. Não, irmãos, o culto de Santa Ceia é um momento para você refletir e compreender o significado e a profundidade do que é participar da ceia do Senhor. Porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus disse aí em Lucas 22, 19: Fazei isso em memória de mim. Toda a participação na Santa Ceia, você precisa realmente fazer em memória do Senhor. Então sim, a Santa Ceia vai ter o seu devido significado e o devido valor na tua vida. Porque a Santa Ceia, irmãos, é um memorial do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para resgatar nossa vida, para trazer paz ao nosso coração. E a Santa Ceia é um momento em que nós devemos parar para considerar o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós no Calvário. E é um momento de você confirmar o seu compromisso com Cristo. Então, irmãos,
como nós devemos participar da Santa Ceia? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. É uma pergunta que não pode ficar esquecido dentro da minha alma. Você não pode ficar, vir ao culto de Santa Ceia e não fazer essa pergunta para você mesmo. Como eu devo participar da Santa Ceia? Irmãos, primeiro, você deve participar da Santa Ceia com uma vida preparada para esse importante momento. Você precisa se preparar para participar da Santa Ceia. Nós vemos aqui, irmãos, que eles estavam para comemorar a Páscoa, e Jesus estava agora também instituindo, nesse momento Jesus instituiu a Santa Ceia. E Jesus disse para os discípulos preparar aquele momento. Os discípulos tiveram que preparar aquele culto, preparar aquela reunião, onde Jesus estava instituindo esse culto, esse momento santo que é a Santa Ceia. E os discípulos prepararam tudo conforme o Mestre se mandou. Irmãos, Jesus, ele disse para os discípulos preparar a Santa Ceia. Isso mostra que a ceia deve ter uma preparação. Mas não só a preparação física daquilo que os discípulos fizeram, muito mais hoje nós precisamos ter a preparação espiritual para participar da Santa Ceia. Mas também me chama a atenção que quando os elementos da Santa Ceia são preparados, e os irmãos que preparam os elementos da Santa Ceia, precisam também preparar com oração, com temor a Deus, porque Jesus mandou preparar a Santa Ceia e os discípulos fizeram toda aquela preparação, porque tem todo um bojo de significado o participar da Santa Ceia. Mas a maior preparação tem que ser a preparação espiritual. Por essa razão, irmãos, é indispensável refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida emocional, como estão os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com nossos irmãos, seja com as pessoas, porque a Santa Ceia nos leva para uma reflexão, nos leva para que nos coloca num patamar de você ter que refletir como você vai participar da Santa Ceia, como está a tua vida espiritual, como está a tua vida emocional, como você está se comportando no seu dia a dia de jornada, de caminhada de fé. Só podemos participar da Santa Ceia, irmãos, de maneira digna, de maneira correta, se estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos em comunhão com a sua igreja, isso quer dizer com os irmãos, e se nós estivermos bem conosco mesmo. A Santa Ceia nos leva para a comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos e comunhão conosco mesmo. Porque tem vezes que o problema é a pessoa mesmo que está inquieta consigo mesmo, não tem paz interior, está realmente em momentos complicados, e isso leva a pessoa a refletir, para ver se não há alguma coisa que precisa ser consertado, que precisa realmente ser acertado. Irmãos, a Santa Ceia nos leva a refletir, nos leva a pedir perdão, nos leva a perdoar, porque perdoar e pedir perdão, irmãos, faz parte de uma preparação integral para participarmos da Santa Ceia com a consciência limpa. Porque quem não perdoa e quem não sabe pedir perdão, não pode participar da Santa Ceia. A Santa Ceia nos leva a sermos perdoadores. Porque, irmãos, a oração do Pai Nosso, Jesus já diz que nós devemos orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, como que você vai participar da Santa Ceia se você não sabe perdoar ninguém? Como o Senhor vai te perdoar se você não está perdoando? Quer dizer, na própria oração do Pai Nosso, você já atrelou uma coisa com a outra. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Quer dizer, se nós não perdoamos, o Senhor não pode nos perdoar. Como nós devemos participar da Santa Ceia, irmãos?
Devemos participar da Santa Ceia com entendimento. Nós devemos participar da Santa Ceia com conhecimento de causa, com sabedoria, entendimento. Por que eu estou participando da Santa Ceia? Qual o conhecimento que eu tenho do porquê participar do pão e do cálice? Ninguém pode participar da Santa Ceia numa total ignorância de nenhum conhecimento que isso significa. Toda a simbologia que isso nos leva. A Santa Ceia, irmãos, é um momento profundo de consideração pelo alto preço que Jesus pagou no Calvário para resgatar a raça humana. E você foi resgatado pelo sangue de Cristo, teus pecados foram perdoados, e ao você participar da Santa Ceia, você precisa considerar e ter conhecimento, e ter sabedoria, e ter entendimento, o quão profundo foi tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ao participar da Santa Ceia, nós estamos confirmando o nosso compromisso de vivermos uma vida dedicada a Cristo e ao seu reino aqui na terra. Quando eu coloco a mão no pão e no cálice, eu estou dizendo, eu estou confirmando o meu compromisso com Cristo, o meu compromisso de ser um instrumento nas mãos do Mestre aqui na terra. Ao participarmos da Santa Ceia, irmãos, nós devemos entender que Jesus sabe todas as coisas, e Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Você tem que participar da Santa Ceia entendendo que Jesus conhece as tuas fragilidades, as tuas fraquezas, as tuas dificuldades. O Senhor conhece a fragilidade da tua vida, e você deve participar da Santa Ceia sabendo que Ele te conhece. Mas Ele espera que você faça discernimento das coisas, que você olhe para dentro de você e participe então da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, irmãos, ela se torna então um grande momento de renovação dos compromissos cristãos. Quando eu estou participando da Santa Ceia, eu estou renovando o meu compromisso com Cristo. Eu estou renovando o meu compromisso que eu pertenço a Ele, que eu sou dEle e que eu vivo para Ele. A Santa Ceia, irmãos, é um momento de agradecer, é um momento de ações de graça. Eu devo participar da Santa Ceia com total atitude de gratidão. Irmãos, participar da Santa Ceia sem gratidão é pecado, porque a Santa Ceia é uma gratidão, é agradecer. E um dos piores pecados que o ser humano pode cometer é o pecado da ingratidão, é não ser grato, e principalmente não ser grato ao nosso Deus, porque Deus amou o mundo, e nesse mundo está eu e você. Ele amou você de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus, para perdoar, para libertar, para transformar, para abençoar você. O crente, irmãos, deve participar da Santa Ceia com o senso de agradecer a Jesus por tudo que Ele, Cristo, efetuou na cruz do Calvário, porque ali Ele bradou a minha salvação e a tua salvação. Então, irmãos, ao participar da Santa Ceia, seja grato. Ao participar da Santa Ceia, agradeça pela salvação, agradeça pela paz, agradeça pelo perdão dos seus pecados, agradeça pela presença de Jesus, que é real em nosso meio. Irmãos, como eu devo participar da Santa Ceia? Participe da Santa Ceia tendo entendimento, irmãos, que Jesus sabe e vê todas as coisas. Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Jesus mandou, por exemplo, os discípulos entrarem na cidade, e ali encontrariam um homem com um cântaro de água. Deveriam seguir aquele homem até a casa em que ele entrasse, e então deveriam procurar o dono da casa e pedir para celebrar a ceia ali. Jesus sabia os detalhes do que iria acontecer. Ele sabia onde tinha um cenáculo, onde tinha uma casa mobilada para os discípulos preparar a ceia. E ele disse: olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, indo para a cidade, indo para a casa. Segui esse homem. Aonde ele entrar, vocês ali falem com o dono da casa. Pergunte a ele onde está o local para os discípulos se reunir com o mestre para participar da Páscoa, ou preparar a Páscoa.
Então nós vemos, irmãos, que ali os discípulos, Jesus falou aos discípulos dizendo os detalhes, porque Jesus conhece todas as coisas. E Jesus conhece como você entrou aqui, Ele conhece como você chegou aqui. Ele sabe como está a tua alma, como está teu coração. Nós vemos que o homem ali mostraria o lugar adequado, mas os discípulos é que deveriam preparar tudo, porque a Bíblia diz, o homem mostrou o local todo mobilado, o local onde eles iriam então preparar esse momento, mas quem iria preparar eram os discípulos. Aqui está o local, mas quem tem que estar preparado e quem tem que estar com consciência limpa, quem tem que estar bem diante de Deus é você, irmãos. Jesus conhece como você chegou aqui. Jesus conhecia a cada um também dos discípulos. Ele sabia quem estaria participando daquela santa ceia. Jesus sabia até mesmo que o traidor estaria ali junto e queria participar da Santa Ceia com ele. Ele sabia. Ele sabia até que ele estaria colocando a mão junto ali e participando, e que alguém que os discípulos estariam indagando, mas quem é esse? E Jesus falou os detalhes, irmão. Jesus sabia todas as coisas. E Jesus sabe como você chegou aqui nessa noite para participar da Santa Ceia. Jesus nos ama, meu irmãos, mesmo conhecendo os nossos erros e fraquezas, mesmo conhecendo as tuas fragilidades, as tuas fraquezas, o teu erro, eu quero dizer que Ele te ama. E cada momento de Santa Ceia, irmãos, é para você também verificar o que está precisando melhorar na tua vida, o que precisa ser consertado. A Santa Ceia não é simplesmente para trazer condenação, porque traz condenação a quem participa sem se consertar, porque traz condenação para quem participa sem fazer um discernimento, sem olhar para dentro da sua vida, sem fazer uma retrospectiva, sem olhar o que está acontecendo na sua vida. Porque Santa Ceia nos leva a examinar a nós mesmos. A Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo, e assim então participe do pão e do cálice. Mas a Santa Ceia, irmãos, não é simplesmente para apontar o teu erro, não. Santa Ceia não é para isso. Santa Ceia é para você consertar, e para você examinar, ver aonde falhou, e reconhecer que o sangue de Jesus limpa, que o sangue de Jesus purifica. Irmãos, os discípulos, eles fizeram o melhor para preparar a Santa Ceia. Nós também sempre devemos fazer o melhor. Quando estamos vindo para um culto Santa Ceia, ao participarmos da Santa Ceia, você deve fazer o melhor. Você deve vir para o culto Santa Ceia examinando a sua vida, examinando sua consciência, examinando seu coração, examinando todas as coisas. E se você perceber que há alguma coisa que precisa ser consertado, faça isso a tempo. Nós devemos participar da Santa Ceia, irmãos, numa total obediência. Os discípulos, eles fizeram tudo como Jesus ordenou, e por isso deu tudo certo, porque eles obedeceram os detalhes, aquilo que Jesus mandou. Olha, vocês vão ver um homem, vocês sigam esse homem, onde ele entrar, vocês vão entrar, e ali fala, os discípulos obedeceram os detalhes. Você quer ser abençoado na Santa Ceia? Obedeça a palavra do Senhor, obedeça os detalhes, e você vai sempre ter vida abundante, alegria, e ao participar da Santa Ceia. Irmãos, para que sejamos bem-sucedidos, é preciso obedecer a palavra do Senhor, é preciso obedecer a Cristo. Muitas coisas dão errado na nossa vida, muitas pessoas estão realmente vivendo momentos complicados, porque têm deixado de obedecer a Cristo, têm deixado de obedecer o que Jesus manda. A tendência de muitas pessoas é fazerem as coisas e viverem da maneira que bem lhes convier. E assim, irmãos, as coisas não funcionam. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. Não é simplesmente da maneira que nós pensamos, é ele, da maneira que ele pensa, porque ele é o grande eu sou, e ele tem a soberania sobre a nossa vida. Irmão, nós devemos participar da Santa Ceia sentindo a presença de Jesus em nosso meio. É complicado
inquestionável. Não se pode entender alguém vir participar da Santa Ceia sem sentir, sem perceber a presença de Jesus em nosso meio. Irmãos, ao iniciar a ceia, o próprio Senhor disse que estava ansiosamente desejoso por aquele momento. Ele disse: estava desejoso por esse momento. Irmãos, Jesus tem desejo de estar conosco na Santa Ceia. Ele tem desejo tremendo, é o desejo dele de sempre estar em nossas reuniões. O desejo de Jesus é estar com os seus discípulos, ceando como sinal de comunhão. Irmãos, e Ele está aqui para que você possa ter comunhão verdadeira com Ele. A Santa Ceia é o momento que Jesus se faz presente, não em corpo, nem materializado no pão, mas em espírito, e a presença dele está aqui, irmãos, e nós participamos da Santa Ceia, porque sabemos que ele está presente, porque Santa Ceia sem a presença de Jesus, não é Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus, pois esse momento tem que ser totalmente cristocêntrico. A Santa Ceia é Cristo que é o centro, é Cristo que é o centro desse culto, é Cristo que é o centro dessa reunião, onde Jesus, ele tem que ser o maioral, ele é o principal em tudo aqui, irmãos. Nos chama a atenção o fato de que Jesus quis celebrar a ceia antes do seu sofrimento. Isso ensina, irmãos, nos ensina que a Santa Ceia é um momento de preparação para vencer as lutas. A Santa Ceia é como um alimento espiritual que nos fortalece. E Jesus queria aquele momento de comunhão com os discípulos. E Santa Ceia é comunhão. E Ele queria participar daquela comunhão para fortalecer a sua vida nos momentos que iriam seguir, os momentos cruciais no Calvário. Então a Santa Ceia, irmãos, nos leva a invocar a presença de Jesus para nos fortalecer nas lutas, nas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia da nossa jornada. E você precisa realmente saber que Santa Ceia tem que estar a presença de Cristo muito real, muito forte na tua vida. E eu me alegro, porque Jesus estava desejoso para cear com os discípulos. E será que você está desejoso de cear com Ele? Ele estava desejoso de cear com os discípulos. Ele está desejoso de cear conosco, ter comunhão conosco. E você tem desejo de cear com Cristo, de ter essa comunhão com Ele? Santa Ceia sempre deve ser um momento, irmãos, para fortalecer a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de intimidade com Deus. A Santa Ceia nos leva a nos fortalecer para as grandes lutas, para enfrentar os embates da vida e enfrentar com força, com ânimo, com motivação. A Santa Ceia nos fortalece, irmãos, para as grandes vitórias, em todos os percalços, em todas as batalhas, em todas as barreiras que surgem na nossa caminhada de fé. A Santa Ceia nos fortalece para enfrentar as lutas do dia a dia. Por isso, irmãos, quando o crente não participa da Santa Ceia, ou ele está fraco na fé, ou alguma coisa está faltando na sua vida, porque a Santa Ceia fortalece a nossa comunhão para enfrentarmos o inimigo e as batalhas do dia a dia. Como nós devemos participar da Santa Ceia? Devemos participar da Santa Ceia crendo que não é somente uma memória, não é apenas uma memória do que passou, mas também contém um momento profético, porque a Santa Ceia há um momento profético, ele disse: até que eu venha. Então Santa Ceia é uma memória sim, mas não é só uma memória, é também um momento profético. Na Santa Ceia você medita no sacrifício de Cristo, mas também você vai lembrar da volta triunfal de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, e você precisa estar preparado para esse momento. Toda vez que ceamos, temos que lembrar das profecias de Jesus, da sua promessa, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou participando também do momento profético. Eu estou dizendo: Ele vai voltar.
Ele voltará. Eu creio na sua volta. Irmãos, nós devemos participar da Santa Ceia consciente que o principal propósito da Santa Ceia é a comunhão com Cristo e a comunhão com os nossos irmãos. O principal motivo da Santa Ceia é para você ter comunhão com Cristo, não esquecendo o que Ele fez e o que Ele vai fazer por você, e para que você possa manter a tua comunhão com o seu irmão sempre em alta. Jesus quis passar seus últimos momentos, irmãos, com seus discípulos. Seria um tempo para marcar definitivamente a vida daqueles homens, e marcou a vida daqueles homens, porque se não fosse aquele momento de comunhão, aqueles discípulos que foram arrasados, foram frustrados, ficaram decepcionados com a morte de Cristo, mas algo ainda os motivava, a comunhão e aquilo que Jesus havia falado. A Santa Ceia é um momento de gratidão, é um momento de você dar graças, mas é um momento de você ter profunda comunhão com Cristo e com seu irmão. A Santa Ceia, irmãos, é esse momento que você precisa entender que quando você pega o pão, você está participando do corpo de Cristo. Espiritualmente, você está dizendo que está tendo comunhão com Ele, e que está tendo comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos, quando Jesus pegou o pão, Ele disse: reparti entre vós. Isso fala de comunhão, irmãos. Repartir entre vós. Isso fala de você ter amizade, comunhão, amor, uma vida de relacionamento com as pessoas. Cada crente tem que sentir-se parte do corpo de Cristo, e assim batalhar para viver integrado e bem unido com o seu irmão. Santa Ceia fala de relacionamento, de integração com o nosso irmão, de comunhão, irmãos. Jesus se repartir. Isso fala de comunhão. Quando você reparte, você tem que repartir o teu amor, você tem que repartir essa comunhão que você precisa ter com o irmão. Então nós devemos participar também da Santa Ceia com o objetivo de renovar nossa aliança com Cristo. Eu falei na Santa Ceia passada sobre a aliança com Cristo, não quero repetir hoje, mas a Santa Ceia é realmente uma renovação de aliança. Assim como Jesus entregou sua vida totalmente para nos resgatar da condenação e nos perdoar, nós devemos entregar também a Ele a nossa vida sem restrições. Não tenha restrição para servir a Cristo, irmãos. Não tenha restrição para ter comunhão com Cristo, mas que você possa entregar-se a Ele. Cristo já fez tudo pela nossa salvação. Agora é tempo de você fazer algo para mostrar a tua gratidão ao Senhor, porque Ele já pagou todo o preço para perdoar e para resgatar a tua vida. Pela salvação você não precisa fazer mais nada, a não ser abrir teu coração e agora sim, mostrar isso de maneira grata, de maneira obediente, servir a Ele, porque a Santa Ceia sempre será o grande momento, é a grande oportunidade, irmãos, que você tem para renovar a tua aliança, renovar o teu compromisso, renovar o teu relacionamento com Cristo. Santa Ceia é isso, irmãos. Eu pergunto, você está preparado para participar da Santa Ceia nessa noite, irmãos? Você está preparado? Nós devemos nos preparar para participar da Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele lamentou, irmãos, ele lamentou que a igreja em Corinto não estava preparada para cear. A igreja em Corinto não estava preparada para esse momento, e por isso, ele disse, por isso tem muitos fracos na fé, porque eles participavam da Santa Ceia de qualquer maneira, como se estivesse banqueteando, comendo na sua casa qualquer pão e bebendo ali o vinho na sua casa. E Paulo lamentou e disse, não deve ser dessa maneira. Vocês estão fazendo dessa maneira, por isso que tem muitos fracos na fé, porque estão participando de qualquer maneira. A Santa Ceia tem todo um outro significado, e ali Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 11, com respeito à Santa Ceia. E ele lamentou a situação da igreja em Corinto, que estavam participando de qualquer maneira e por isso estavam tendo fraqueza espiritual. Quem não se prepara para participar da Santa Ceia está fraco ou dormindo espiritualmente.
Como Paulo diz, irmãos, como você vai participar da Santa Ceia? Devemos participar com temor, pois foi uma ordenança instituída por Cristo, irmãos. Não é uma ação ou uma norma da igreja, ou de um líder, ou de um grande personagem. Como eu disse no culto passado de Santa Ceia, a Santa Ceia, irmãos, não é de uma igreja, não é da Assembleia de Deus. Santa Ceia foi instituída por Cristo. Por isso é a Santa Ceia do Senhor. Não é Santa Ceia da Assembleia de Deus, não é Santa Ceia daquela igreja, é Santa Ceia do Senhor, do Senhor, do Senhor. E você precisa estar preparado para participar da Santa Ceia. Foi Jesus que disse: fazer isto. Percebemos que se trata de uma ordem do nosso grande mestre. Foi o Senhor que ordenou. O mesmo ainda recomendou que fosse feito todas as vezes. E todas as vezes você precisa mostrar comunhão, você precisa examinar, você precisa participar desse ato com muita reverência. A Santa Ceia, irmãos, é um grande memorial. É uma recordação do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. A Santa Ceia, é claro que sempre vai ser um olhar para trás, não o olhar que a mulher que olhou para trás e pecou, a mulher de Ló. Não, irmãos. A Santa Ceia é um olhar para o Calvário, não é um olhar para o mundo. Olhar para trás aqui fala olhar para o Calvário, o que aconteceu lá no passado. Mas a Santa Ceia também nos leva, nos inspira. Quando nós olhamos para o Calvário, esse olhar nos inspira a olhar para frente e saber que Ele prometeu, e se Ele falou, Ele não vai falhar. A sua palavra não falha, Ele falou que vai voltar. Então a Santa Ceia é você olhar para frente, dizendo: Ele vai voltar. E assim, irmãos, quando você olha para o Calvário e olha para o que Ele o que vai acontecer no futuro, que Ele vai buscar a sua igreja, isso fortalece o teu presente, para você andar no teu presente com segurança, com passos firmes, sabendo: eu estou no caminho, eu estou trilhando essa jornada, eu creio na volta de Cristo, e eu estou preparado para esse momento. Nunca esqueça que o olhar, o andar e o participar estão intimamente relacionados. Ao fazê-lo, nós permanecemos nele e com ele para todo sempre. Permanecemos nele e ele em nós. Quando você participa da Santa Ceia, quando você olha para o Calvário, quando você anda olhando para frente, irmãos, você está realmente dizendo: eu sou dele e ele está em mim e eu nele. Aleluia. Irmãos, ao participarmos dos símbolos espirituais que representam o corpo e o sangue de Cristo, nós temos a garantia de vida eterna. Somos grandemente renovados em nossa vida espiritual e também na nossa caminhada de fé. Por isso nós colocamos a mão no pão e no cálice e participamos com segurança, irmãos, que realmente estamos no caminho certo. Você está preparado para participar da Santa Ceia nessa noite? É você que tem que responder para você mesmo. Você precisa se aproximar desse momento místico que é a Santa Ceia, com humildade e plenamente consciente que tudo é pela profunda misericórdia do Senhor. É tudo pelo seu grande amor, pelo seu sacrifício por você, por todos nós. Irmãos, não existe merecimento próprio. Pelo contrário, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, diz o profeta Isaías na sua palavra. Mas não é a nossa justiça que nos leva a participar da Santa Ceia, mas nós fomos justificados em Cristo, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, mas fomos justificados nele, e como nós fomos justificados nele, ele abriu um novo e vivo caminho, para que você possa participar desse momento de comunhão. Não é pelos seus esforços próprios, não merecemos, irmãos, a bem da verdade, nós não merecemos uma migalha sequer do pão da vida.
somos pobres, somos indigentes criaturas, pecadoras, mas o sangue de Cristo nos limpou, nos purificou. O sacrifício de Cristo nos deu merecimento, não por nós mesmos, mas em Cristo, Ele se tornou propício à nossa vida diante de Deus, e assim você participa da Santa Ceia. Então devemos chegar diante de Deus, para participar desse momento místico, desse momento profundo, desse momento de comunhão. Irmãos, nós devemos chegar assim como chegou aquele publicano na presença de Jesus, e aquele publicano batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim pecador. E a Bíblia diz que ele saiu dali restaurado. E você participa da Santa Ceia reconhecendo: Senhor, eu sou um pecador, mas eu creio que o teu sangue me limpa, me purifica e me dá condição de eu realmente continuar a jornada rumo ao céu. É necessário, irmãos, participar da Santa Ceia com o coração agradecido, cheio de amor, e reconhecendo as tuas próprias fraquezas, mas crendo que o sangue de Cristo te purificou, e pelo sangue de Cristo a tua vida está purificada. Então você coloca a mão no pão e participa, lembrando do corpo de Cristo que foi machucado, que foi dilacerado com aquelas chibatadas, com aqueles chicotes, com o sangue que foi derramado. E aquele sangue, irmãos, não perdeu o valor. O mesmo valor daquela época que foi ali derramado continua tendo o mesmo valor, e chegou até a tua vida. E o sangue de Cristo te limpa, o sangue de Cristo te purifica, o sangue de Cristo te dá autoridade para você colocar a mão no pão e no cálice e participar da Santa Ceia. Ficamos em pé nesse momento. Oh, aleluia, aleluia. Você está preparado para participar da Santa Ceia? Baixe sua cabeça e examine a si mesmo. Eu vou dar 1 minuto para você examinar a você. Aleluia. Chorika marala shanderika mai, chorika mai erika. O sangue de Jesus tem o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma força, a mesma graça. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo, não é só de um, de todo o pecado. E a nossa vida é mergulhada nesse sangue carmesim. E toda essa simbologia mística e todo o sofrimento real de Cristo foi para trazer segurança e paz ao seu coração. E quando você participa do pão e do cálice, você está renovando esse pacto com Cristo. Levanta as mãos aos céus e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra e algumas perguntas pertinentes. Como nós devemos participar da Santa Ceia?
ou se estamos preparados para esse momento. São perguntas que entram na nossa consciência e nos leva a pensar e a meditar. Como nós colocamos a mão no pão e no cálice? A tua palavra diz que os discípulos fizeram tudo conforme tu mandaste. E que nós possamos realmente participar da Santa Ceia como a tua palavra manda, examinando a nós mesmos. Pai, ensina-nos a examinar a nós mesmos. E assim participar desse pão, participar desse cálice, em memória do teu corpo, do teu sangue, de maneira tranquila, de maneira limpa, com nossas mentes em paz contigo, em paz com nosso irmão, em paz conosco mesmo. Pai querido, nós te agradecemos pelo alto preço que tu pagaste na cruz do Calvário. E assim, Pai, nós estamos como aquele publicano que chegou na tua presença e disse: "Sê propício para comigo". E nós estamos aqui dizendo: Senhor, sê propício, perdoa nossas faltas, nossos erros, nossas fragilidades. Perdoa, o teu sangue nos limpa e nos purifica, porque queremos participar da Santa Ceia com temor e tremor diante de ti. Assim, Pai, nós te agradecemos. Aleluia.